Fala aí, molecada de todo o Brasil, muito boa tarde. Estamos chegando aí para mais uma live para o sorteio da fase preliminar da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana 2023, em que nós vamos ter aí todos os times que vamos ter, com como que vai ser, de que maneira que vai ser, e também aí, lembrando, né, no caso da primeira fase preliminar, vamos ter aí os confrontos de primeira e também de segunda fase, e depois a fase da Sul-Americana vai ser aqueles times que vão estar naquela fase do que não teremos os brasileiros na competição. Lembrando que a Sul-Americana também vai ter uma novidade a mais, em que nós vamos ter aí uma fase aí de 16 avos de final da competição. Eu estou aqui com o Bruno Mioto para analisar, para colocar, para a gente poder aí falar tudo do que foi ou do que está sendo esse sorteio dessa tarde em Luque. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde. A gente acabou meio que se complicando aqui nos horários até acontecendo o sorteio, já até passou a primeira fila do sorteio da Sul-Americana. Vamos ver aqui o sorteio como é que vai ser. Já saiu até a primeira fila. Deixa eu pegar aqui a primeira fila enquanto passa o sorteio aqui. Beleza, antes deixa eu só colocar aqui na tela as datas da fase de grupos, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui está. Essas são as fases iniciais, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui com a telinha menor. Da Libertadores. Essa aqui é da Libertadores, né? Essa aí são as datas da Libertadores. Nós vamos ter aí a primeira fase de 8 de fevereiro a 15 de fevereiro, a segunda fase de 22 de fevereiro e 1º de março, a terceira fase de 8 de março e 15 de março. O sorteio da fase de grupos será no dia 22 de março e depois vamos ter aí 6 rodadas consecutivas de junho até de março, abril, de abril até junho. Depois vamos ter em julho o sorteio das oitavas, ida e volta em agosto, depois quartas ainda em agosto, em setembro as semifinais e a final no dia 11 de novembro. Então, o sorteio que vai começar agora é o da Sul-Americana primeiro, né, Bruno? É agora, já tem até os primeiros confrontos já definidos. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o primeiro confronto. Já tem aqui a lista já. River Plate. Fica lá. Guabirá da Bolívia, duelos nacionais primeiro. E vai ser, acho que vai ser um jogo único, né? Guabirá da Bolívia e Oriente Petroleiro da Bolívia, Blooming e Atlético Palmaflor, os dois bolivianos. Aí teremos Cobressal contra Palestino do Chile, os dois chilenos. Audax Italiano, Universidade Católica, outros dois chilenos. Tolima e Júnior Barranquilla, dois colombianos. O Tolima e o Júnior estiveram nas últimas Libertadores. Águias Douradas e Independiente de Santa Fé, ambos colombianos. E para fechar, LDU Quito contra Delfim do Equador, colombianos. E Emelec e Deportivo Cuenca do Equador também. Depois nós vamos passar mais devagar esses confrontos, porque agora já começou, já até saiu o Peñarol no lado do Uruguai. Aqui, ó. Agora nós vamos ter aí. Vamos ver qual é o próximo que vai ser tirado. Caracas contra a Academia Porto Cabello, da Venezuela. Olha aí. Passou. Então, é um clássico, praticamente, né? Teoricamente, né? Vamos ver aqui. Estudiantes de Mérida. Vai começar a ficar interessante agora. Estudiantes de Mérida, esse já teve na Libertadores. Duelo entre times nacionais. Então, desse Estudiantes de Mérida vai pegar o Deportivo Táchira, que é os dois que sobraram. Perfeito. Aí o Deportivo Táchira, então, outro que esteve na Libertadores durante muito tempo. Vamos ver aqui deixa eu pegar aqui, ó. Mais um. Guarani contra Esportivo Ameliano do Paraguai, do duelo paraguaio. Taquari do Paraguai contra General Caballero de Juan León Mallorquín, também do Paraguai. Universidade César Vallejo contra Binacional do Peru, contra o duelo peruanos. Universitário do Peru contra Cienciano do Peru, sendo campeão do Sul-Americano, inclusive, duelo peruano. Defensor Esporte contra Danúbio, clássico entre os times médicos do Uruguai. River Plate do Uruguai contra Peñarol. E os dois outros que nós falamos, Caracas, Academia Porto Cabello, Estudiantes de Mérida e Deportivo Táchira.
Perfeito. Vou colocar aqui na tela aqui agora para a gente poder analisar. Então, os confrontos normais, né? Que a gente costuma dizer aí, né? Dessa primeira fase aí da Sul-Americana, né? Destaque para esse Danúbio e Defensor, que é o clássico dos times, dos times secundários mais fortes do Uruguai. É aqueles confrontos mais locais, né? Sim. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. Calma aí. Eu já vou colocar aqui. Aí, quando começar a Sul-Americana, você me avisa aí, velho. Sim, 41. Então... Agora não da Sul, agora vem a da Libertadores. Ó, aí, ó. Esse aí é os confrontos, ó. Tá aqui na tela. Pra quem tá acompanhando a live aqui no YouTube. Aqui com Guarani e Esportivo Emiliano do Paraguai. Então, o Taquari do Paraguai, General Carabeiro, César Valerro e Binacional, que teve na Libertadores, né? No grupo do São Paulo, né? Se tiver ganhado. O Universitário do Peru e o Cienciano do Peru. Defensor Esporte e Danúbio. River Plate e Peñarol. Caracas e Puerto Cabello da Venezuela. E Estudiantes de Mérida e Deportivo Táchira. Ou seja, confrontos aí, alguns de tradicionais da Libertadores, ou que estiveram na Libertadores recentemente, mas que vão ficar aí de fora na Libertadores. Dois duelos importantes, ó, vamos ter, ó, Tolima e Júnior, que são dois times que tiveram nas últimas Libertadores. Esse clássico que nós vamos ter que dar Danúbio e Defensor. E esse duelo interessante entre o Universitário do Peru e Cienciano, que é o Universitário do Peru, um dos maiores times do Peru, contra o Cienciano, que está de volta à Sul-Americana, que é um campeão do Sul-Americano. O Cienciano foi campeão do Sul-Americano em 2003. E talvez foi o único time da América do Sul que conseguiu ganhar de River e Boca na Sul-Americana e na Recopa. Ou seja, um duelo bem interessante. Interessante. Agora vamos ter aí uma pequena pausa, né? Para o sorteio da Libertadores, né? Vamos falar um pouco aqui, enquanto a gente vê aí, que nós temos aí essa Sul-Americana, perto da Libertadores que a gente vai ter, é uma Sul-Americana que não tem tantos estreantes, né? Porque na Libertadores desse ano vão ter muito estreante. Mas dá pra gente citar o Desportivo Ameriano, que é o time que ganhou a Copa do Paraguai, que é um time que escapou de ser rebaixado nas últimas rodadas do Campeonato Paraguaio. Tem a Academia Porto Cabello, que é também um time estreante da Sul-Americana. E aí temos aqui, ó, a volta do Águilas Douradas, que era o antigo Itagüí. O Itagüí que foi, se não me engano, a quarta de final na Sul-Americana em 2013. Então, vendo aqui, também só para a gente fechar, que o Taquari, por exemplo, eu lembro que em 2005 eles jogaram na pré-Libertadores, eles pegaram o Palmeiras. Pegaram o Palmeiras em 2005. Exatamente. A que eliminou o Corinthians, inclusive, né? Sim. Aí temos aqui a LDU, que é outro duelo, dois times que jogaram na Libertadores recentemente. O River Plate, que já teve também na Libertadores em um grupo recentemente, né, do Uruguai. O Caracas, que é um tradicional. Semifinalista da Sul-Americana em 2009. Eliminou Vitória. Caiu para o Peñarol, que foi vice-campeão de Libertadores, né? Perdeu a final pro Santos. O Danúbio do Uruguai, o Cienciano do Peru e o Universitário aí do Peru. Então, nessa parada aí, vamos ter aí pelo menos aí uns 3, 4 clubes aí que já tiveram em Libertadores, né? Defensor Esporte também, outro clube que já teve em Libertadores, Cienciano, enfim. É uma fase preliminar até que interessante, vai. Mas de todo ruim. Vamos lá, agora o sorteio da Libertadores. Não só aquele espetáculo do jogo, mas beleza. Aí depois nós vamos ter os duelos na fase de grupos, que é entre os brasileiros, os argentinos. Lembrando que é uma fase só, tá? É uma fase só. Não é mais duas como era antes, né?
Agora é uma fase só para ir direto para a fase de grupos. Isso. E nós temos aí essa novidade que vai ser finalmente teremos os segundos colocados classificando para as oitavas de final, só que dessa vez eles vão pegar os terceiros, já tem definido que vai ser os segundos grupos da Sul-Americana contra os terceiros da Libertadores. Essa que vai ser a grande diferença em relação ao ano passado, né? Para readequar a isso aí, eles colocaram esse detalhe aí, né? Dessa fase de grupos aí. E agora estão tendo aí o sorteio na fase de preliminar da Libertadores. Estão mostrando aí alguns lances da final do ano passado, desse ano 2022, em que o Flamengo foi o campeão ao vencer o Atlético Paranaense. Na vitória por 1-0 aí, o gol do Gabigol. Numa final que foi até certo ponto equilibrada, até certo ponto, quando teve aquela suspensão, né, expulsão lá na reta final do jogo. É do Pedro Henrique. Lembrando que nós vamos ter essa fase, sorteio da fase preliminar, é a primeira, segunda e terceira fase, né? É a primeira e a segunda, porque a terceira cruza com a segunda. Os times da terceira cruzam com os ganhadores da segunda. Perfeito. Então, estamos aí aguardando aí o início desse sorteio aí. Lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações. E lembrando que às 7h30 da manhã, no dia 31 de dezembro, lá na RDE, estaremos lá com a São Silvestre e o Fernando Botolazo, o último evento esportivo do ano de 2022. Fred Nantes aí, que é o diretor de competições da Conmebol, está explicando como é que vai funcionar esse nível do sorteio agora, da forma de como que ele vai ser feito, da maneira de como que vai ser feito, nesse sorteio dessa primeira fase preliminar desta Libertadores, dessa atual temporada de 2022. As pautas do sorteio dessa primeira fase. Nós vamos ter aí na fase 1 os times aí que veio do Campeonato do Uruguai, os venezuelanos, peruanos, né? E temos aí o Zamora. Aí vamos ter Real Potosí da Bolívia, é o Nacional do Equador, Nacional do Paraguai, Sport Huancayo do Peru. Aí nós vamos ter aí esses 3 potes aí colocados essas questões para ir para a segunda fase. O Nacional Zamora, o Sport Huancayo, o Real Potosí e o Boston River, um vai para o pote 1, o outro vai para o pote 2. Aí para essa primeira fase. Detalhe, ó. Aí essa equipe da parte 1 segundo time que sair, o segundo time que sair joga a segunda partida em casa. O segundo time que sair joga a segunda partida em casa. Aí a equipe da pote 1 vai para a equipe da pote 2 e assim por diante nessa primeira fase, né? Esses 3 jogos aí. Aí essa fase 2 que já tem Atlético, tem Fortaleza, tem Cerro Porteño, tem Sporting Cristal, tem Independiente Medellín, Milionário, Huracan. Vai ser a mesma coisa. Aí é a mesma coisa, né? Que a gente já conhece, né? Só com o detalhe de que na segunda fase, se cair, não vai para a Sul-Americana, né? É só na terceira, né? Não, só na terceira. Perfeito. Aí o segundo pote e tal, né, cara? Esse segundo pote aí nós vamos ter já os confrontos. Pode ser que o Atlético já saiba o seu adversário já nessa segunda fase. Não, agora eu vi aqui. Na verdade, os times do pote 1 decidem em casa. Ou seja, o Galo e o Fortaleza, se forem sorteados, eles vão decidir em casa. Dependendo. Então pode ser que ele já saiba o confronto hoje. Tá. Aqui, se caso 2 equipes do mesmo país, eles não podem se enfrentar. Não podem se enfrentar. Mas Atlético e Fortaleza não estão não estão em potes diferentes, então não vai acontecer tranquilo. Perfeito. Bom, então vamos lá para o sorteio aí da pré-Libertadores. Vamos saber, então, provavelmente já os primeiros adversários
de Atlético Mineiro e de Fortaleza, que serão os representantes nessa fase preliminar. Na segunda fase, né, o Bruno? Se eu não me engano, não vai para a Sul-Americana, é só na terceira, né? Não, só a terceira, que é o cruzamento dos ganhadores da segunda fase. Certo. Estamos aí aguardando agora. Por exemplo, a chave 1 pega a chave 8. Certo. 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Perfeito. Então, isso vai acontecer agora no início de fevereiro, né? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá, então, para o primeiro potinho. Temos jogos de ida e volta, então jogos de ida a partir Que eu saí da primeira fase dessa Libertadores. Vamos lá. Vamos ver aí a bolinha soltando. Atenção, vamos ver. Vai abrir aí o pacotinho. Vamos ver. Sport Caio do Peru. Pote bancário. Que é do pote 2. Sim. Esporte Vamos ver bancário. que ele vai enfrentar nesta primeira fase. Atenção. Nacional do Paraguai. Então teremos aí Sport Caio do Peru contra o Nacional do Paraguai. 2014. Nacional do Paraguai. Nacional vice-campeão da Libertadores 2014. Exatamente. Vamos ver o segundo agora. Os dois primeiros de cada pote saíram já. Nacional de Potosí da Bolívia. Estreante. Vai ser a altitude mais alta das competições do Comebol. É quase 4 mil metros. Olha aí. Vamos ver quem que ele vai pegar agora. Lembrei que eu vou na primeira fase. É o Nacional do Equador. Time histórico do Equador, que voltou agora da segunda divisão equatoriana, já logo voltou para a Libertadores. Perfeito. Pela segunda divisão equatoriana. Boston River do Uruguai. O Nacional é 2.000 metros, então não vai ter nenhum problema com a altitude. Certo. Então, Boston River do Uruguai vai enfrentar o Zamora da Venezuela. Boston River, estreante, jogou Sul-Americana já, mas na Libertadores a estreante vai pegar o Zamora, que é um time que já está acostumado com jogar competições sul-americanas, mesmo que nas últimas vezes tenha sido só para ser saco de pancadas. Aí estão os confrontos da fase 1. Sport Caio, Real Potosí, é o Nacional. É Nacional Potosí. Nacional Potosí. E o Nacional, Boston River e Zamora da Venezuela. Nacional Potosí é conhecido por ter um escudo e uma camisa igual ao do River Plate. Certo. Então tá aí. Esses são os confrontos da primeira fase. O Nacional é o Nacional e o Zamora decidem em casa. Vamos ver agora os confrontos da segunda fase. Aí é que o bicho vai pegar mesmo, né? Apesar que também, teoricamente, não está um caminho tão difícil para os brasileiros. Mas, por exemplo, tem a Universidade Católica do Equador, que é um time chato de enfrentar. O Santos, na Sul-Americana, penou para ganhar os 2 jogos, hein? Vamos lá. Atenção, torcedor do Galo, hein? Então, atenção também, torcedor do Fortaleza também. Vamos ver. Carabobo, da Venezuela. Carabobo da Venezuela, mais um estreante. Mas aí pintou a quinta série. Carabobo, da Venezuela. Vamos ver quem vai enfrentar agora. Atenção. Atlético Mineiro. Que beleza! Carabobo da Venezuela e Atlético Mineiro. Não. Que moleza, hein? Que moleza, ainda mais para baixar a quinta série do torcedor do Galo, hein? Carabobo. O E1. Não existe bobo no futebol. Só o Carabobo que pegou o Galo. Ó, o E1 é o vencedor de Sport Caio contra o Nacional do Paraguai.
Ele vai enfrentar Provavelmente vai ser Cristal. Atlético Mineiro e Nacional do Paraguai. A não ser que o Huancayo passe e pegue uma altitude fodida pro Galo. Ó, então o Sport Caio do Peru vai enfrentar o Nacional do Paraguai, vai enfrentar aí o Sport Cristal. Ah, não. Nacional contra o Sport Cristal, isso mesmo. Deportivo Maldonado, do Uruguai. Estreante. Time famoso por ser um time muito participativo na questão de empresário. Inclusive, tem muitos jogadores brasileiros que nem jogaram no Deportivo Maldonado. Fortaleza, hein? Fortaleza? Sim. Caramba. Deportivo Maldonado do Uruguai e Fortaleza. Olha. Outra moleza, hein? Não, eu não acho tanto quanto o Carabobo, mas Fortaleza tem tudo pra passar, não, porque decide no Castelão. Ó, E2, que é o vencedor de Nacional Potosí e El Nacional, eles vão enfrentar. Vamos ver, atenção. Independiente Medellín da Colômbia. Duelo difícil, hein? O passar o Nacional duelo. São dois times de altitude, né? Se passar aqui, né? Sim. Mas o Medellín também não tem uma muito baixa, não. Vai ser um duelo interessante. Magallanes, do Chile. Esse é um time que fazia tempo que não estava na Libertadores. Fazia 36 anos que não jogava Libertadores. É um time tradicionalíssimo do Chile. Vamos ver quem ele vai enfrentar. Always Red da Bolívia, que é o time de La Paz. Vai subir o morro. Nossa Senhora. E o primeiro jogo, pelo jeito, é do Chile. Ou seja, o jogo da volta vai ser campeão da Copa Chile, depois de voltar da segunda divisão também. É outro time que voltou da segunda divisão. O grande Curicó Unido agora. Outro. Esse sim classificou para o campeonato chileno. É um time bem interessante do Chile. Tomada de gestão boa. Vai dar o Cerro Porteño. Aí o Cerro Porteño é um time tradicionalíssimo. Talvez é o maior time que nunca ganhou uma Libertadores. Interessante. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Vamos ver agora aqui. Leonardo E3. O E3 é o vencedor de Boston River e Zamora, da Venezuela. Vai enfrentar Vamos ver. Tem o Milionários e o Huracan e o Universidade Católica. Huracan. Deu sorte, Huracan. Então, para fechar, Milionários e Universidade Católica. Então, será o último confronto da segunda fase. É interessante, hein? Entre um dos melhores times colombianos dos últimos anos e o Universidade Católica, que também é um time chato de enfrentar lá em Quito. Ou seja, não vai ser um duelo interessante, um duelo imprevisível. Não tem favorito, não. Então aí vamos ter um jogo aí de cabeça pesada aí, né? Do Milionários aí contra a Universidade Católica do Equador. Vamos ver como é que vai ficar os cruzamentos. Vamos ver. Bom, aí está. Os confrontos da fase 2, Carabobo e Atlético Mineiro. E1 contra o Sporting Cristal do Peru. O Deportivo Maldonado e Fortaleza. E2 contra o Independiente Medellín. Magallanes contra o Always Red. Curicó Unido contra o Cerro Porteño. E3 contra o Huracan. E Universidade Católica do Equador contra o Milionários da Colômbia. Já vi aqui. Se o Galo passar do Carabobo, ele pega a Universidade Católica do Equador ou Milionários. Certo. Aí, se o Fortaleza passar, ele pode pegar o Cerro Porteño. Aí é jogo chato pro Fortaleza. Chato. Então, aí a coisa vai ficar interessante. Então, eu vou colocar aqui para colocar aqui na tela. Deixa eu ajeitar aqui.
Aqui, ó. Então, aí está, ó. Coloquei aqui na tela, Bruno, os jogos dessa segunda fase. Então, Carabobo e Atlético Mineiro, E1 Sporting Cristal, Deportivo Maldonado e Fortaleza, E2 contra Independiente Medellín, Magalhães contra o Always Red, o Unicor Unido contra Cerro Porteño, o E3 contra o Huracan e a Universidade Católica contra o Milionários da Colômbia. E aí? Atlético e Fortaleza tem tudo para passar, mas o que preocupa é esse último duelo antes da fase de grupos. Preocupa, não no caso do Galo, talvez no caso do Galo se a Universidade Católica passar, porque time colombiano, Milionários, quando pensa que vai, não vai. Não vai. Mas esse duelo contra a Universidade Católica, se o Galo passar, vai ser um duelo chato. Não é porque vai pegar altitude. Agora, o Fortaleza, se passar do Maldonado, vai ter um duelo complicadíssimo contra o seu Porteño, porque o Porteño é um time de torcida, é um time forte do Paraguai. Fortaleza, assim como no ano passado, vai ter um pouquinho de sofrimento. Mas eu acho que passa os dois brasileiros. Então está encerrado lá o sorteio da Libertadores. Então, aí, basicamente, nós tivemos aí um confronto extremamente interessante. Lembrando que esse é um E2 e E3. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, um Sport Caio Nacional do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia, o El Nacional do Equador, o Boston River da Uruguai e o Zamora da Venezuela. Aí só confronto também babinha, né? Vamos combinar. Teoricamente. Então, essa questão aí. O Bruno Cogumelo falando aqui, dá-lhe porco ainda, esperando o aniversário do Palmeiras, a fase de grupos, que nós vamos ter lá depois que acontecer a fase de grupos. E na Sul-Americana, para a gente complementar, aqui, Guarani do Paraguai contra o Esportivo Ameliano do Paraguai, o Taquari do Paraguai contra o General Caravareiro do Paraguai, Universidade César Valerro do Peru contra o Binacional do Peru, o Universitário do Peru contra o Cienciano do Peru, o Defensor Esporte do Uruguai contra o Danúbio do Uruguai, o River Plate do Uruguai contra o Peñarol do Uruguai, Caracas da Venezuela contra o Pueblo Cabero da Venezuela e o Estudiantes de Mérida contra o Deportivo Táchira. Algo mais a acrescentar? Começo de Libertadores, né? Talvez Sul-Americana e Libertadores, né? A Libertadores tem tudo para ser uma das mais fora do comum dos últimos anos. Sabe que pode dar o campeão mesmo, assim, mas já vejo que esse ano vai ter uma variedade absurda no número de times da Libertadores. O nível provavelmente vai continuar o mesmo. E vamos ver, porque depois nós vamos ter o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores também, que nós vamos ter aí que vai ter as camisas grandes, né? A gente vai ter o São Paulo, vai ter o Santos, vai ter o Botafogo, vai ter o Estudiantes, vai ter o São Lourenço, de volta o São Lourenço a uma competição sul-americana. Aí na Libertadores tem Palmeiras, Corinthians, Flamengo, River, Boca, Nacional, Olímpia. Ou seja, vai ser um negócio interessante essas duas sul-americanas desse ano. Vai ser um negócio interessante. Com essa fase nova que eles criaram agora, né? Com os segundos colocados passando, eu acho que vai ser um ponto aí bastante interessante. E na Libertadores aí, nada muito fora do normal, né? Acredito que o Atlético Mineiro e o Fortaleza vão para a fase de grupos, né? Ou não? Fortaleza vai sofrer um pouco mais. Mas o Atlético também... É que o Atlético a gente sabe, né? O Atlético é aquele time que quando você acha que também que vai para passar, é um time que se complica. A gente viu nessa Libertadores aí como os caras conseguiram se complicar no grupo lá com o Del Valle, com o Tolima, com o América Mineiro. O Grêmio, né? Com o Del Valle. Mas esse jogo, se a Universidade Católica do Equador passar, eu não vejo um duelo tão fácil pro Galo assim, não. Você lembrou aí do Independente Del Valle? O Independente Del Valle ganhou do Grêmio, né? Na fase preliminar. Acho que no ano passado, não é isso? Ou retrasado? E o Corinthians e Tolima, que é o mais emblemático, né?
de todos aí São da, Paulo também. né, de 2011, né? Então, é um dos mais lembrados aí. Então, basicamente, só para a gente complementar, confrontos da Sul-Americana estão aí na tela para vocês, com o Guarani do Paraguai e o Esportivo Ameriano do Paraguai, Taquário do Paraguai contra o General Cavaleiro do Paraguai, o Universidade de Serra Valerro contra o Deportivo Binacional, o Universitário do Peru contra o Cienciano, Defensor Sport contra o Danúbio, River Plate do Uruguai contra o Peñarol do Uruguai, Caracas e Deportivo Cabello da Venezuela, Estudiantes de Mérida contra o Deportivo Táchira. Já na fase 1 da Libertadores, o Sport Caio do Peru contra o Nacional do Paraguai, o Nacional do Potosí da Bolívia contra o El Nacional do Equador, o Boston River contra o Zamora da Venezuela. E na fase 2, o Carabobo da Venezuela contra o Galo, o E1 contra o Sport Cristal, Deportivo Maldonado do Uruguai contra o Fortaleza, o E2 contra o Independiente Medellín, Magallanes contra o Always Red, Curicó Unido contra o Cerro Porteño, E3 contra o Huracan e Universidade Católica e Milionários. Certo, molecada? É isso, basicamente. Bruno, eu já abraço para você aí. Seu destaque final, por favor. O destaque final nós tivemos que fazer aqui rápido esse sorteio aí, porque também é um sorteio curto também. Nós perdemos horários, conseguimos fazer coisa. Agora vamos ver o que vai acontecer agora nessa Sul-Americana. Na Libertadores também dá boa sorte pro lugar de Fortaleza e nos vemos em março, onde tem o sorteio da fase de grupos. Perfeitamente. Ó, você em casa de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um grande abraço a todos e valeu!